Notícias da Manhã, trazendo hoje para conversar conosco aqui os nossos amigos do Terço dos Homens, Teté e João, que vão falar sobre um belíssimo evento de domingo aqui em Jeremoabo. Bom dia, Teté, bom dia, João, sejam bem-vindos. Queria que inicialmente vocês dessem aí um bom dia aos nossos ouvintes, né? Bom dia, Pedro, bom dia, Luiz, bom dia a todos aqueles componentes da rádio e bom dia a todos os ouvintes nesse momento aqui da Jeremoabo FM. Bom dia, Pedro Som, bom dia, Luiz Carlos, Lucas, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. O objetivo principal aqui, primeiro a gente conhecer o Terço dos Homens, o que é, né, como se pode participar, mas principalmente a gente falar sobre o primeiro encontro diocesano do movimento do Terço dos Homens Mãe Rainha. Então queria que vocês me explicassem aqui para os ouvintes o que é esse encontro, onde vai acontecer, qual a finalidade. Fiquem à vontade. Veja bem, Pedro Som, o Padre Neto falou uma coisa na missa que me chamou a atenção. Tem uns 15 dias. Ele falou que a nossa paróquia esse ano foi agraciada pela diocese com 2 movimentos, né, diocesanos. Um é esse encontro do Terço dos Homens, que vai acontecer aqui em Jeremoabo, e vai acontecer, e o local onde vai ser do evento vai ser lá no Colégio Evaristo Cardoso Varjão. E o outro que ele falou seria um encontro também diocesano da juventude. Então, assim, Jeremoabo aproveite muito bem esse momento para que possa absorver tudo aquilo que a diocese está trazendo juntamente com as paróquias para que aumente cada vez mais a nossa fé. Teté, e vai acontecer então domingo lá no Colégio Evaristo Cardoso Varjão, previsto para começar aí 8h30 da manhã. Mas quem é que pode participar? Primeiro, claro, que os movimentos do Terço dos Homens, da Diocese, mas além disso, está aberto para outras pessoas ou não? Olha, Pedro, nós inclusive já discutimos isso e levando em consideração, como todos os eventos, sempre tem suas inscrições para que se haja uma programação de tudo, né, a respeito das pessoas que estão participando. Então nós, todas as paróquias ficaram de enviar para o encontro diocesano, né, os coordenadores, para que eles pudessem centralizar isso e pudessem fazer um planejamento melhor. Deve estar em torno de umas 300 pessoas, mais ou menos, né? Nosso coordenador, o seu João, aqui, que está ao meu lado. Você já tem ideia nós já temos dos municípios que vão participar aqui? Todas as dioceses, todas as paróquias. Todas as paróquias hoje, Teté, já tem Terço dos Homens? Todas? Não, né? Então, mas quem tem Terço dos Homens vai estar aqui participando. Vai estar aqui participando, uns com mais membros, outros com menos, né? Mas vai estar aqui. Vai ser assim uma sacudida, vamos dizer assim, dentro da nossa diocese, com o movimento nosso do Terço dos Homens, com Nossa Senhora Mãe Rainha. Então, aí vai acontecer lá domingo, vai ter a participação do Bispo Dom Guido. Uma palestra, né? A palestra, né, depois da abertura do movimento, vai ter uma palestra com Dom Guido, né? E depois da palestra tem depois da palestra eu também vou pescar aqui, porque tem alguns testemunhos, né? Depois da palestra tem lanches, testemunhos, né? O almoço vai ser lá mesmo, vai ser lá mesmo, né? 10 horas tem a palestra com Dom Guido, às 10h45 tem um lanche, 11h15 vai ter os testemunhos, né? 12 horas o almoço, 13h30 retorna ao plenário, e depois, né, às 15 horas, às 13h45, a coordenação diocesana do movimento, Mãe Rainha de Sexta, vai... João Apolônio, né, que vai ter o João Apolônio, esse João Apolônio, ele é um dos coordenadores gerais, ele vem de Feira de Santana. Vai fazer uma das palestras. Fazer uma das palestras na tarde, né?
Aí depois tem os encaminhamentos do depois movimento. vai ter encaminhamento. Porque assim, o que eu quis perguntar, Tete, foi o seguinte, mas eu já entendo que tem que ser um movimento mais fechado. Entenda assim, por exemplo, eu não sou, ou alguém que está nos ouvindo não é do Terço dos Homens, mas eu gostaria tanto de ir domingo. E sei que é difícil chegar na hora, dizer, sem ter planejamento, chega lá 100, 200 pessoas, foge tudo. Então acho que é mais um momento mais fechado, né? Mais fechado. Do Terço Isso dos não Homens. implica dizer de que se chegar um ou outro que esteja, né, Não se deixe, não participe, não esteja. Mas assim, mas a gente desde já... Até porque o grande segredo lá mesmo é o terço, É né? o terço, né? Mas um dos objetivos nossos é exatamente a gente se fortalecer, digamos assim, né? E eu entendo que seja um fortalecimento Isso, interno claro. do próprio movimento. Quem quiser conhecer o movimento, Quem depois quiser conhecer vai o entrar no movimento, movimento, né? Para ver. E que eu acho interessante também vai ser as pessoas, a gente convida, inclusive, para se fazer presente aqui vamos dizer, na Praça da Rodoviária, para poder ver o trajeto dos homens do texto. Porque que vai vindo de terminar pé. com a caminhada. Uma né? caminhada, Ao exato. final vem uma Até caminhada para a Igreja Matriz. Isso. Então isso também servirá de estímulo, né, para as pessoas verem que o movimento do Terço dos Homens ele não é restrito a um grupo tão pequeno, né? É um grupo maior. E a gente reza e pede que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nesse período, nesse momento, para que a gente possa, desde os momentos que a gente fez as primeiras reuniões até o encerramento, que a gente possa levar a palavra do Senhor, principalmente para aqueles que mais necessitam. Desde quando tem o Terço dos Homens aqui? Vocês lembram assim de cabeça? Rapaz, data? essa última vez agora que nós reativamos foi em 2014 para 2015. 2014. Então, Foi firmes antes né? ele já teve, era lá na Conceição. Isso, Mas isso, depois, foi. Padre Ramos, né, quis fazer a mudança aqui Pra para Igreja a Matriz. Igreja Matriz, aí o pessoal se afastaram. É. Quando eu retornei aqui para Jeremoabo, em 2013, uns 6 meses depois, Francisco me convidou: João, vamos participar do texto, tem uns hominhos lá ainda rezando. Na época o coordenador era Sargento Nestor. E aí a gente começou a participar, 8, 12, homens, 10, 12. Né? As reuniões acontecem a todas as terças terças-feiras. na Igreja Matriz. Na Igreja Matriz. 18 horas. 18 horas. Não, 19 horas. 19 horas, né? 19 horas. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E se alguém está nos ouvindo de repente? Aliás, primeiro eu quero. A gente nunca parabeniza tanto assim as ações religiosas, porque a gente sabe que nós temos que ter esse compromisso, né, da religião. O mundo precisa tanto de Deus, de nós, né? E a gente tem que fazer nossa parte. Mas eu quero parabenizar vocês, sim, por ter essa força de levar esse Terço dos Homens por tanto tempo. Eu sou um admirador incrível de vocês, cara. Admiro demais o movimento. Aí alguém que quer participar, como ele deve fazer? Alguém está nos ouvindo aqui, quer participar do Terço dos Homens? Aqui quem participar é livre, né? É só ir na terça-feira, que é o dia assim nós fazemos nossa reunião, nossa celebração do Santo Terço, né? E começar a participar, se apresenta. E aí a gente enganja ele E vai. e O que é que acontece na reunião de terça-feira? A reunião de terça-feira a gente tem, assim, eu até chamo assim, eu não chamo rezar o texto, eu chamo fazer a celebração do texto. Perfeito. Certo? Porque a gente faz com canto de entrada, com um momento de reflexão, né, do ato penitencial, né, depois do ato penitencial a gente reza o texto, depois do texto a gente fazemos uma reflexão da palavra, né? Daí a gente tem o evangelho e assim, como se fosse uma celebração normal, e encerra com o canto final, né? É 1 hora, Pedro. Uma hora é 1 hora tranquilo, de texto. de texto. De celebração, como celebração. o São João. Entendeu? A gente realmente tem E- todo esse ritual. Mas assim, é bom que as pessoas que vão até lá para que A possam... presença é se a importante para presença é sentir, importante. né? Porque às vezes é, falando justamente. não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. Mesmo É. porque quando a gente se trata de momento de fé, ela não fica nas palavras, né? Ela fica assim, de forma
talvez assim até subjetiva, vamos dizer, só você, a presença mesmo é que você começa a sentir. É porque a fé é uma coisa muito individual, né? Cada um é tocado de uma determinada maneira, né? Como é que se toca? Às vezes você está ali, uma oração, uma palavra, um abraço de um companheiro ali, toca você e você se transforma. Por isso que é muito individual, né? Cada um... Muito individual. Eu vou dar um testemunho aqui, Pedro, que uma pessoa me falou há pouco tempo, que ele disse, olha, eu não participava da igreja. E comecei a participar do Texto dos Homens, e com poucos dias, o Padre Messias esteve aqui. E nós convidamos um dia ele, o Padre Messias, para poder se fazer presente no texto e tal, e participar do texto juntamente com a gente. E assim aconteceu. E ele, no intervalo, não estava previsto, o próprio Padre Messias aproveitou no momento da reflexão da palavra e ele foi fazer confissões. Olha a quantidade de homens entendeu? Não estava previsto mesmo, a quantidade de homens que foram se confessar. E essa pessoa me disse que a partir desse momento a vida dele mudou, quando ele fez essa confissão. Quer dizer, são momentos oportunos que você só sabe você participando. É verdade. Eu estava lendo uma coisa assim, ó, a iniciativa do Texto dos Homens é muito valorosa para a igreja, pois traz para o seio da adoração de Maria parte dos homens que muitas vezes acabam ficando distantes de certa atividade de adoração. Nós homens somos assim, né? Ao longo da história da igreja, as mulheres foram baluartes, né? Muito embora pela condição, no início do cristianismo, pela condição delas não serem reconhecidas, os homens que tomaram a frente disso. Então, que importante a importância dos homens de estar nesses momentos, não é, João? Eu acho que esse momento desse encontro que vai acontecer agora no domingo, eu acho que foi uma sabedoria de Dom Guido. Isso. Iluminado pelo Espírito Santo, porque esses 2 anos de pandemia, nós antes da pandemia, nós tínhamos a igreja cheia, era 70, Perfeito. 60 homens, e os homens se afastaram e nós ficamos aqui remando sempre e não abandonamos o barco. Então os homens já estão voltando aos poucos. Então esse encontro é assim como um chamariz, um incentivo para eles retornar para a igreja. Então o Dom Guido fez o quê? Então vamos toda a diocese, todas as paróquias, né, vão participar. Quem vier com muita gente, outros vêm com pouca gente, para a gente fazer um tipo de confraternização. Ótimo. Vai ser que só assim, uma confraternização espiritual. Não é confraternização de nada, né? Então, essa confraternização, isso vai ser uma luz para muitos homens voltar para a igreja e aqueles que ainda não vinham também começar a caminhada. Tá certo? Porque o texto é uma das orações mais fortes, é uma oração que os santos, os próprios santos eram, né, eram coisa da fé, né? E também teve a questão de São Domingos, né, que Nossa Senhora, que depois São Domingos foi um homem, era um grande defensor desse Texto dos Homens. E voltando, Pedro, só queria aproveitar esse momento para poder falar sobre a questão do Texto dos Homens. Uma coisa que eu acho realmente salutar dentro do próprio movimento é que existe uma diversidade, né, de idades dentro do movimento. Isso, tem jovens, tem... Eu ia perguntar isso, mais se era só para idosos. Então isso faz com que a gente até haja essa sintonia entre a velha guarda, vamos dizer assim, né, a juventude, né, a média idade. Então isso é muito salutar, muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, a gente tá já caminhando aqui, mas olha, eu sei que tem Texto dos Homens na Água Branca aqui nos povoados. Vocês sabem que povoados tem Texto dos Homens aqui em Jeremoabo? Lá na Lagoa do Inácio tem. Lagoa do Inácio, na Lagoa do Inácio tem. Agora na Bananeirinha, inclusive, vem uns 6 pessoas irão participar. Que coisa boa, né? Viu? Outra coisa tem Riacho São José, Baixada da Pedra, Malhada Vermelha. Olha aí. Todos eles estão participando domingo aqui, né? Eu não sei se está todo. Mas a maioria vai estar. A maioria vai estar. O convite foi feito. O convite foi feito. Foi feito o convite. Outra ação, Pedrson, do nosso movimento aqui da Matriz,
desde 2016, 2017, por aí, nós fazemos movimento fora da igreja. Nós somos hoje convidados pelas comunidades que estão festejando o seu padroeiro, nos convidam para fazer um dia de celebração lá nessas comunidades. Né? A última que nós fomos agora foi da Bananeirinha, não foi? Foi. Não, foi do Brejinho. Do Brejinho. Agora, do Brejinho eu vi as fotos. Então, do Brejinho. Então, hoje as comunidades fazem questão assim, de nos convidar, porque vê a seriedade com que a gente tem encarado o texto dos homens, e a gente fica muito feliz com isso, você está entendendo? E cada vez mais nessas comunidades, o que a gente leva é o testemunho. Eu lembro, e eu não esqueço nunca de falar isso, de vez em quando eu estou repetindo, o Padre Ramos disse uma coisa para a gente: olha, quando vocês estão com a camisa do texto dos homens, vocês não precisam dizer uma palavra, vocês já estão evangelizando. Então isso me marcou. Perfeitamente. Bonito isso. Como é que está a coordenação hoje do texto dos homens? Quem é o coordenador? O nosso coordenador aqui, seu João, que está ao meu lado, é o novo, né? Mas passamos 3 anos. Ele foi o primeiro, eu fui o secretário. Foi o primeiro, nessa retomada, ele foi o coordenador e Francisco o vice. Aí, ao sair, a gente alternou, eu fiquei como vice de seu Antônio Pedro, e assim, e ele teve uns problemas de saúde que teve que cuidar e a gente voltou. Foi quando a pandemia chegou. Outra coisa importante de pandemia, uma coisa importante também, um dia que quando a pandemia iniciou logo, né? Então assim, naquele auge daquela tempo fechado, mortandade, de coisa e tal, você sabe que na igreja até a missa era celebrada com o padre e mais 2 pessoas só, né? Era tudo fechado. Isso. E isso se tornou um pânico para nós católicos, né? Para a sociedade como um todo. Aí depois foi se abrindo devagarinho, e um dia eu fui lá na secretaria pegar meu livrinho mensal da liturgia, né? Aí, quando eu cheguei lá, a secretaria estava aberta, você tinha que entrar com aqueles cuidados todos, e a porta da igreja estava aberta. Aí eu digo, oh meu Deus, deixe eu ir rezar. Nunca mais eu tinha... me emociono quando eu falo disso. Aí entrou na igreja. Entrei na igreja para poder ver, né? Quando entrei na igreja, aí estava ali, fez minhas orações. Quando eu vou sair, o Padre Ramos vai chegando. E ele aqui me disse, até eu queria conversar com você, rapaz. Vocês não podem. E o movimento do texto tinha parado, claro, vocês não podem parar o movimento. Aí vocês têm que ter umas 6 ou 8 pessoas e vão para o rádio, pelo menos ficar mantendo no rádio, para o grupo manter a firmeza, saber que está firme, manter no rádio. E assim nós ficamos na igreja. E foi transmitido pelo rádio. Eu vi alguma coisa. Eram umas 6 ou 8 pessoas, né? E terminamos, quando terminou a pandemia, mais ou menos, quando já estava mais aberta, a gente já estava com as 16, 17 pessoas dentro da igreja, rezando, sendo transmitido pelo rádio. Então isso manteve viva, né? Então foi realmente foi uma trajetória de muita dificuldade, mas Nossa Senhora Mãe Rainha nunca nos abandonou, nos dando sempre força. Muito bem, a gente aqui tem pouco tempo, rapaz. Infelizmente, termina 8h30, estamos chegando aqui ao final. Acho que a gente esclareceu tudo que a gente tinha. Eu agradeço a participação de vocês e deixo aí para o convite final para domingo, né? Aí do movimento do Texto dos Homens. Eu faço o convite, né? Não só o Texto dos Homens, mas aos homens daqui, da comunidade Jeremoabense, da paróquia, que se façam presente para sentir, né? Para sentir a firmeza e a fé desse grupo aqui nessa caminhada. E aproveito esse momento para fazer um convite especial aos meus colegas, os irmãos do Texto dos Homens, para eles, os que tiverem assim, num momento assim fácil, que possam comparecer no sábado, na parte da tarde, lá no Evaristo, para a gente fazer a arrumação lá do local. E no domingo de manhã, eu quero os homens todos na frente da igreja Matriz São João Batista, que é para a gente começar um planejamento para nós recebermos essas pessoas, os grupos das outras paróquias. Porque muitos grupos eles não conhecem aqui, e a gente estando com um grupo aqui, quando for chegando a gente vai direcionando lá para
para o Para o Evaristo. evento. E que quanto a mais, está tudo. Muito bem. Nós queremos agradecer a Rádio Jeremoabo FM, aqui você, Pedro Som, Luiz Carlos, Lucas, que nos acolheu nesse momento importante para a gente levar essa mensagem aos homens do texto e à sociedade como um todo. Né? Queremos agradecer também aqui, encerrando o nosso pároco, o Padre João Batista, que abraçou essa causa também junto, né, com a Diocese e com nós, Movimento do Texto, que está nos dando força com relação a isso. Então, o Padre João Batista, o Padre Neto, né, que estamos aqui. Então, a gente quer agradecer a eles e vamos estar junto com fé em Deus nessa caminhada. Muito bem, então conversamos aqui com o Teté João do Texto dos Homens.